Olá, seja muito bem-vindo ao Coletivo, ao seu programa semanal de entrevistas da TV Unifev, afiliada à TV Brasil. No dia 20 de novembro, celebra-se o Dia Nacional da Consciência Negra. A data lembra a morte de Zumbi dos Palmares, uma liderança muito importante, negra, histórica, que lutou contra a escravidão. E para falar sobre esse tema, para falar também sobre o trabalho que é desenvolvido aqui em Votuporanga nessa área, eu recebo aqui hoje Ana dos Anjos e Moisés de Matos. Eles são representantes do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra aqui em Votuporanga. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado, Fabiola, a oportunidade. Tá certo. Moisés acompanha, Moisés é muito conhecido aqui em Votuporanga, E a Ana também professora. Moisés acompanhou a fundação do Conselho da Comunidade Negra em Votuporanga, Moisés? Tem bastante tempo esse conselho, Tem. Nós estamos atuantes desde 2002, Quando foi dada, idealizamos a fundação, a criação e a fundação. Fomos eu, o Billy, o Marcão, a esposa do Marcos, E procuramos a Câmara de Vereadores, porque nós queríamos um espaço público onde tivesse discussões sobre a conscientização, preconceito racial, e que tivéssemos espaços para falar sobre isso nas escolas, nos espaços públicos, e criar também elementos de defesa, contra o racismo, o preconceito racial, levar um pouco mais de luz sobre essa coisa tenebrosa, que é o racismo e o preconceito racial. Com certeza. Então, o Conselho ele não trabalha apenas na conscientização. Vocês também recebem denúncias e acompanham casos assim? Sim, recentemente, Ana, nós tivemos um caso aqui na cidade. A Ana acompanhou mais de perto, Aninha? Sim, a gente recebeu denúncias, a respeito de discriminação, em ambiente, um determinado ambiente, e a gente conseguiu dar prosseguimento a essa situação. Diga-se de passagem, as meninas estavam bem assustadas, Sim. E recorrentemente a gente tem esses tipos de denúncias, e de uma certa forma o que a gente tem observado é que as pessoas estão se conscientizando mais em relação a isso, e com o Conselho tendo espaço para essa procura, tendo um ponto de apoio para essas denúncias, Uma forma de que para que eles enxerguem que eles não estão sozinhos nesse processo. Sim. Porque o que a gente observa, Fabiola, é que antes, Moisés, a gente também passou por isso, Só que a gente não tinha a quem procurar. E o Conselho é esse ponto de apoio para a população preta. Muito legal. Então é bem interessante. É uma denúncia, as denúncias são encaminhadas, elas não param no Conselho. Exato. Lembrando que o Conselho ele não tem um poder investigativo, uma linha policial. Então a gente encaminha para os órgãos competentes para que possam ser tomadas as devidas providências. Sim. Inclusive o atual presidente do Conselho, ele é policial, Moisés? Sim. Conta um pouquinho. O nosso sargento Edivaldo. Salve, sargento. Um abraço. Tamo junto, irmão. É o sargento Edivaldo Pereira, Ele é o segundo sargento da Força Tática de Votuporanga. Ele trabalha no comando de operações, em toda a nossa cidade e região. Muito atuante, um jovem ímpar, porque ele é muito acessível, muito aberto a ideias, traz muita ideia nova, Ana, dentro do Conselho, e trouxe um ar novo, um respiro novo para nós, porque qual é a importância? Eu e minha esposa, a gente sempre tem essa interação, que o jovem, ele traz um fluido novo para nós, E dentro do Conselho ele é muito atuante, nós temos toda a liberdade, Ana, de atuação, ele acompanha minuto a minuto tudo o que acontece, e na hora das decisões ele sempre está presente, ele se desdobra, às vezes ele virou à noite nas operações, que são muitas, inclusive esse caso que a Ana citou, ele teve uma atuação assim primordial, Ana? Exato. Porque ele fez as ligações entre delegacia, entre a questão jurídica, a questão psicológica. Bacana. Porque as pessoas precisam entender que o preconceito racial, ele vai além daquilo que a mente da pessoa pode suportar, E quando temos uma pessoa de dentro, facilita muito
caminhar nesses meandros, porque entende também de leis, né, de normas, de conduta, tudo. E o resultado que foi muito positivo, Sim, né, Ana? E também é interessante que, queira ou não, né, assim, para nossa felicidade, ter o sargento dentro, um homem preto, exatamente, na Polícia Militar, também é uma forma de representatividade, né? Sim. Então, porque por diversas maneiras, assim, como a gente sempre comenta, uma mulher que passa por um processo, ir na delegacia de mulher e dar de cara com um delegado, é diferente dela ser recepcionada por uma delegada. A mesma situação é com o povo preto. Chegar na delegacia e conseguir encontrar alguém que possa compartilhar das mesmas dores. Sim. Né? Então, o acolhimento é diferente. Então, tem sido bem bacana ter ele com a gente. A comunidade que desejar participar, que estão aqui nos assistindo, estão interessados no trabalho que o Conselho desenvolve, é um grupo aberto para a comunidade? Sim, é um grupo aberto. Logicamente, por conta da Constituição do Conselho, né? Então, a gente tem toda a presidência, vice-presidente, formação, mas a gente fica aberto para a recepção de colaboradores, né? Sim. Porque é algo que se faz em conjunto, com novas ideias, com outros olhares, né? Porque a gente é um grupo pequeno, mas a gente também recebe muito bem pessoas de outras comunidades, porque a gente não consegue chegar em todos os locais aqui em Votuporanga, né? Então, ter um pouco de cada uma dessas pessoas dentro do Conselho é sempre muito bem-vindo. E agora falando do dia 20 de novembro, né? É um período importante, né, para a causa, para a gente discutir os assuntos, para discutir os temas. Vocês desenvolvem que tipos de ações nesse período? São ações especiais, né? Sim. O ponto alto, né, assim dizendo, é o dia 20. Mas nós sempre gostamos de trabalhar toda a semana. Por isso que falamos Semana da Consciência Negra. Porque me fazem sempre essa pergunta, por que consciência? Sim, para trazer reflexão. Né? A morte de Zumbi dos Palmares, o levante que ele fez no Quilombo dos Palmares, não foi só um levante. Porque o Quilombo dos Palmares foi o primeiro local, que isso não se conta muito da história, né, de comércio organizado em nosso país. Então eles cultivavam, além de mandioca, milho e tudo, porque o negro detinha o conhecimento da agricultura, nosso povo preto, eles faziam comércio com roupas, com animais, com outras necessidades que haviam dentro da comunidade do Quilombo dos Palmares. Então sempre fala-se daquela figura do zumbi guerreiro, sim, né? Segundo consta, era um negro mais ou menos do meu porte, mais inteligente, falava diversos idiomas. Isso, a história precisa, às vezes, ser recontada. Né? Então, quando me dão espaço a nós todos do Conselho para ir nas escolas, é esse zumbi que nós queremos enxergar e mostrar que ele existiu. Mas não só como um guerreiro, ele também era político, ele fazia todo um trabalho para você ver que o Quilombo dos Palmares, há pouco tempo que a terra veio a ser de posse das pessoas que estão lá desde a sua fundação. Né? E a semana, a gente sempre tenta trazer shows, teatro, música, dança, né? Porque eu falo assim, assim como o Moisés disse, né, que sobre o povo preto, que tem todo, no caso ali da agricultura, quando teve a escravidão, do continente africano, vários países, né, foram tidos aí como comércio, né, para escravizados, e por conta de que cada local tinha um poder de conhecimento, um da agricultura, outro da engenharia, então isso também estava envolvido durante o tráfico negreiro, né? Então, falar na Semana da Consciência Negra é também colocar a situação da música, da culinária, do empoderamento, né, para a questão da beleza, da moda, de uma roupa, de um turbante, né, acessórios. E a história real, né? Porque quando se fala de escravidão e tudo, as pessoas se esquecem que lá na África nós éramos filhos de reis, de rainhas, ou seja, somos filhos herdeiros, co-herdeiros, somos príncipes e princesas, né? Quando a Ana falou da questão de acessórios e joias, hoje se existe tanta diversificação de bijuterias, começou lá na África.
os brincos grandes, os colares diversos, tudo. Inclusive a Ana faz artesanato também de brincos com produtos vindos de lá. Então tem todo um contexto histórico que é muito rico. E que precisa ser contado sempre, né, sempre, Moisés? Sempre ser contado, sempre. Valorizado, porque é o que a Ana falou, são muitas histórias, muitos exemplos, exatamente, né? E é muito importante. É uma época também, dia 20 de novembro, né, em que isso ganha luz e é muito, muito legal mesmo. Agora, me fala uma coisa, você falou sobre consciência negra, né? Sim. Então, vamos dizer, qual é essa consciência negra que a gente quer para a sociedade? Qual é a consciência negra que a gente quer para uma sociedade melhor? Quais são os principais missões e exemplos que vocês querem passar? Primeiro, eu acho que quando a gente fala em consciência, é a gente se incomodar um pouco de ser ou estar indiferente com aquilo que acontece no nosso entorno, né? Então, quando eu vejo o meu irmão preto passar por uma situação e me incomodar. Mas é também quando você vê a sua irmã preta, porque nós somos de um padrão único. Todos nós, até quando se fala em racismo, né, se enfatiza a raça, mas nós somos da mesma espécie. Sim. Se a gente pegar o nosso DNA, a nossa diferença entre pretos e brancos é de menos de 0,1%. Então, é sentir a dor do próximo, é ter essa empatia. Exato. No momento de uma reflexão de quem somos e por que estamos aqui. Porque a diferença é somente na cor da pele, né? Então, o que a gente espera no dia 20 de novembro, nesse momento de reflexão, é que a sociedade enxergue esse dia como um ponto de o que eu posso fazer para ajudar o meu irmão. Exato. Na opinião de vocês, o Brasil de hoje, como é que ele está nessa questão? A gente melhorou? A gente regrediu? O que vocês pensam sobre isso? Regrediu. Porque, Fabiola, quando você começa a ser único nos espaços de poder, tem alguma coisa errada. Você concorda? Então, por que só tem aquela professora preta e aquele professor preto? Por que só tem aquele político preto, aquela política preta? Né? E nós estamos vendo assim, está muito exacerbado a questão preconceitual, se eu posso, né, dizer assim. Voltou para dentro das escolas. Algo que nós caminhamos aí ao longo de todos esses anos, né, Ana? Derrubando barreiras, derrubando e tudo, volta-se de novo lá atrás. Falar do cabelo, falar da cor, falar da roupa. Porque o movimento negro, a nossa força, o que é? É nós nos colocarmos como nós somos, seres humanos, né? Pessoas normais. Nós não somos anormais. E quando você é visto como único, nós somos únicos na cor, mas como pessoas somos iguais. Então temos uma bióloga, temos outro professor aqui da área de cursos profissionalizantes, né? Temos você, cerimonialista, Miss e tudo. E a gente vive numa sociedade que tinha que ser mais igualitária, né? Então, por que ainda nos bancos das universidades vemos menos pessoas pretas? Porque as escolas não estão preparando essas pessoas. Por que vemos a maior lacuna criada no momento da educação brasileira, devido à pandemia, de desistência das pessoas negras? Ah, por quê? Por quê? Porque é muito por quê. Então, acho que agora nós estamos num momento, eu creio que a gente trazer respostas, né? Nós temos várias vertentes, várias coisas acontecendo de pessoas pretas realizando grandiosas e não é dito, né? Então, é disso que nós precisamos eu acredito que estar vendo, estar sentindo e passando, né? Sim, eu acredito assim, é interessante que no Conselho a gente também tem pontos de divergência, viu, Fabiola? Porque a gente conversa, porque a gente traz diversos... Quando o Moisés fala sobre que ele acredita que não esteja caminhando, né? Eu compartilho da mesma ideia, porém eu vejo assim, que o povo preto ele está enxergando um espaço para procura. Então piorou, intensificou, a gente vê, por que a gente considera que piorou? Porque a gente está em pleno século XXI e ainda assistindo cenas como essas. Só que a gente observa que também se intensificou, as pessoas não têm medo de ser racista.
Essa é a impressão que eu tenho. Medo, A gente recentemente teve, por exemplo, o caso do humorista Ed, que a mulher, ela não teve medo nenhum de expor o que ela tava, um ódio que ela tava contra aquele moço. Seu Jorge, né? O próprio Seu Jorge, que também passou por uma situação no mesmo período, praticamente, né? Então, o que a gente observa é assim, as pessoas não têm o medo de expor, e quando expõem, fica tudo muito abafado. Tanto até que chegou-se o caso da gente escutar que o advogado sugeriu para o moço mudar de apartamento para não incomodar. Então, nós somos um incômodo, né? Então, assim, são esses fatores que a gente vai vendo. Porém, quando ele também fala da questão do acesso ao banco dos universitários, né? Eu acredito que comparado, por exemplo, a gente teve mais ou menos, se eu não me engano, em 1837, uma lei que proibiu os negros de estudar. Exato. Né? Logo, se a gente for ver historicamente, logo após a abolição. Um pouquinho antes da abolição 1888. até. E aí depois a gente vê que tem uma outra lei que permite que o negro estude à noite, porém ele tinha que ter uma leve noção de escrita e leitura. Então, vem-se observando que eu considero a educação brasileira, frente a essa situação, ela é seletista, né? Totalmente. E elitizada. E isso que vem dificultando a gente observar mudanças no dia de hoje, né? Que aí entra toda naquela polêmica sobre a lei de cotas, né? Sim. Exatamente. Que acho que dá um outro programa. Sobre isso. Antes da gente entrar nessa questão de buscar soluções para tudo isso que a gente está dizendo aqui, eu queria que a gente primeiro explicasse, Ana e Moisés, uma certa confusão que existe sobre termos, né? Existe ainda muita desinformação sobre esse assunto e eu acho que a informação é sempre o melhor caminho para as pessoas entenderem isso tudo. Aproveitando aqui, conta pra gente, é possível diferenciar e definir racismo, preconceito e discriminação? São coisas diferentes? São complementares? Como é que a gente pode explicar melhor para o pessoal de casa entender esses termos? Bom, eu tinha até pensado, assim, sempre penso sobre essa diferença, né? Até esses dias eu estava conversando isso em sala de aula, e eu gosto muito de usar exemplos, né? Então, em relação ao racismo, sou filha de mãe e pai pretos, né, retintos, e a minha mãe, desde os 9 anos, já trabalhava como doméstica, babá, e ela prestou um concurso, mesmo contra a vontade do meu avô, porque ele achava que não era necessário estudar, e trabalhando de faxineira, ela olhou para a patroa dela e falou assim, olha, eu fui chamada para assumir meu cargo de professora em São Paulo. Ela olhou para minha mãe e falou assim, você vai? Minha mãe falou assim, sim. Ela falou assim, mas a minha irmã não conseguiu, você conseguiu? Um exemplo claro de racismo, que é a gente, por questões externas, né, ou corporais, tentar diferenciar, dar um ar de superioridade, diferenciando um cidadão de outro, né? Então é isso. Porque começa dentro de casa, né? E essa questão do preconceito e discriminação? Em relação ao preconceito, esses dias eu estava até olhando, teve um candidato que estava conversando com uma jornalista negra e falou assim, você mesmo, né, com essa cor que você tem, é até inteligente, né? Então é um preconceito, uma ideia pré-concebida de algo, sem obter informação de quem é a pessoa, né? Porque eles não... Só com base na cor. Com base na cor, exato. Porque o que a Ana falou, a minha mãe adotiva passou por isso. O avô falava para ela que a mulher aprender a ler e escrever era para fazer carta para namorado. Então, é o tal do preconceito estrutural, o racismo estrutural que vem dentro de casa. Aquelas piadas, aqueles jargões, né, que são terríveis. E a pessoa, nesse momento, ela está fazendo os três. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais. Você citou aí um termo que a gente tem ouvido bastante, né? Que é o racismo estrutural, o racismo institucionalizado. O que seria isso, Moisés? Por exemplo, hoje as estruturas, elas não são preparadas para receber todas as pessoas, né? Nós temos a questão da LGBTQIA+,
que anda junto com o preconceito racial. Por quê? Ah, é outra raça. Não, mas eles têm as ideias e as formações de ideias diferentes. No nosso questão estrutural, é o jeito de tratar, a forma como se trata. Né? Esse exemplo que a Ana deu mesmo, né? Nossa, você vai, mas por quê? Eu não tenho condições, eu não tenho estrutura para isso? Né? Então, eu fui formado de uma forma, mas quando você muda no meio do caminho a história dessa família, que é o que acontece nas nossas famílias, né, Ana? De todos nós ali, porque hoje nós temos pretos intelectuais, pessoas que pensam, ora, né, não somente a questão do estudo em si, do ensino. Acho que em relação, se você me permitir, Moisés, Fabíola, esses dias mesmo, eu fui num restaurante aqui na cidade. E aí sentou eu, minha família, e aí a gente foi pedir o que a gente desejava, a moça parou, olhou e falou assim, mas isso aqui custa tanto, eu posso pedir? Olha o estrutural aí. Aí eu, pode sim, pode, fique tranquila, pode pedir. Você tem condição de pagar. Então acaba sendo assim, para mim, um impacto, porque a gente não espera escutar isso, porque eu enxergo a moça como um ser humano e espero que ela também me enxergue assim. E aí, de uma certa, confesso que até surpreende escutar isso ainda, sabe? Sim, ainda. Mas a gente escuta. Escuta. É o que a gente estava dizendo, né? Como explicar essa intolerância, Ana e Moisés, que ainda permanece no nosso dia a dia? Eu vejo com meu filho, por exemplo, né? Eu tenho um filho de 28 anos, ele formou-se aqui em Votuporanga, em publicidade e propaganda, ele é formado na língua inglesa, hoje ele é professor e ele fundou uma escola virtual, na internet, onde ele dá as aulas dele lá e tal. Minha esposa é branca, né? De família de espanhóis, né? Misturado com portugueses e tal. E nós causamos um grande impacto, né? Porque hoje o avô anda com os netos pretinhos, né? E ele fala que os meus ele tem uma adoração pelos netos, mas ele levou um tempo para entender essa nossa chegada dentro da família. E às vezes eu vejo quando meu filho apresenta a mãe. Essa aqui é minha mãe. A pessoa, você até parece com ela. Espera aí. Né? E é aí que está o estrutural. É no falar, é no agir, no pensar. Uma coisa que para nós pretos, né, Ana, que dói demais, os olhares. Quando a gente entra no ambiente, aquela esticadinha de pescoço, né? Aquele sentou do meu lado, tá chegando perto, como que se nós fôssemos fora do planeta, né? Mas eu acredito que para quebrar isso... Temos que continuar. É informar. Eu falo que a falta de informação, a falta de conhecimento é o que mata. Total. Em todos os sentidos, né? Porque a população preta é uma das que mais morre aqui no nosso Brasil. E por que eu falo de falta de conhecimento? Porque se a gente for olhar, Fabíola, quem somos nós brasileiros? O Brasil é uma mistura é uma miscigenação, né? Incrível, então, né? Às vezes a gente até... tem hora que eu dou até risada, sabia? Porque eu olho assim, uma outra pessoa que se intitule, né? Que se autodeclare preta, branca... Desculpa, preta não, parda, branca... e com atos racistas ou de discriminação. Aí eu olho para a pessoa, dou uma olhada fixa e olho. O nariz dela até que não é tão fininho como os europeus. A boca dela também é carnuda. Eu acho que se ela for pesquisar a fundo, ela vai achar alguém que seja preto na família dela. Né? Rosto da face, né? É rosto da face, por essa mistura, né? Então, eu acho que a falta de conhecimento é o que mata. A informação é mesmo poderosa, né? Sim. E vocês como professores, né? Os dois atuam nessa área. Na opinião de vocês, qual o papel das instituições, né? Empresas, escolas também, no combate a esse racismo? Aos episódios de discriminação e preconceito como um todo? Primeiro, acho que oportunizar, né? Abrir as suas portas. Essa questão que a gente sempre fala, tem a cota do PCD, tem a cota disso, daquilo. Nós não precisamos somente de cotas. Nós temos que olhar o que? A sua capacidade profissional. É muito além de cotas, né? Muito além. Muito além, né? Nós vamos muito além. Então, é mais difícil para nós se formarmos? Sim, mas não pela falta de inteligência nossa, do povo negro, mas sim
como nós somos tratados nesses ambientes. Então, ainda hoje, uma professora negra, um professor negro, em algumas instituições, ele ganha menos do que o professor branco. Ele tem o mesmo cargo. Eu trabalhei numa grande empresa aqui da cidade. Eu tinha o mesmo cargo da outra pessoa e eu fazia todo o trabalho de campo e trabalho estrutural e infraestrutural, porém o meu salário era bem abaixo dessa pessoa. Então, quando você encontra locais, por exemplo, né, hoje eu dou aula num organismo aqui, dentro da cidade, e todos nós temos o mesmo salário. Isso, para mim, já é algo diferenciado. E o tratamento, somos tratados todos iguais. E lá é legal porque nós temos todos os públicos, né? Então, meu coordenador é LGBTQIA+. A minha outra coordenadora é descendente de nordestino. A nossa chefe, Eliane Godoy, totalmente fora da caixa, pensa, vê lá anos-luz, né? Então você se sente tão à vontade para fazer o seu trabalho. O ambiente é colorido, é gostoso, é ambiente bom, né? Ontem eu tive a honra de formar mais uma turma do meu pessoal e aí me perguntavam, nossa, eles são tão felizes, alegres com vocês, né? Aí eu virou e falou, mas também nosso professor está sempre motivando a gente e tudo. Então isso faz a diferença, né? De você levar um pouco mais de leveza para o lugar, né? Porque trabalhar não é fácil, nunca vai ser. Mas a partir do momento que as empresas, né, Ana, começarem a abrir, o espaço é seu, né? A Ana trabalha na rede pública, ela poderia também. Eu acho que o falar, acolhimento, né? E até a preparação, porque às vezes as pessoas falam, eu não estou preparado para lidar com essa situação. E repito, acho que é informação, conhecimento. E buscar um pouco mais as causas, saber aonde procurar, como falar, porque às vezes as pessoas, o preto recebe alguma fala que te magoe e vai procurar um apoio e não consegue. Então saber se está preparado para ajudar, né, para ser esse ponto de apoio. Moisés comentou que sente falta, né, de líderes negros, né, de pessoas assim de maior representatividade em cargos importantes, né, Moisés? Como corrigir isso? É possível corrigir isso? É possível corrigir. É possível. Eu acredito que a gente até tenha caminhado em relação a isso. Verdade. Porque até nessa última eleição agora a gente teve aí um aumento aí de 8%, né? Tava dando uma olhada, para a gente já é uma vitória, né? Então a gente está com 32% de cadeiras aí em Brasília. Já é um avanço, né? Eu sou filha de ex-vereadora, né? Não daqui, né? Minha mãe morava, agora ela já é cidadã votuporanguense, que bom. Se apaixonou por Votuporanga, né? Mas quando ela morava em Andradina, ela foi vereadora lá, a primeira negra sendo vereadora da história do município, né? Um marco, né? Foi um marco também, né? Foi a terceira mais votada. E aí você fala, dá para mudar. Só que ela sofreu muito. A gente passou por situação de discriminação no dia da posse dela, né? Então, assim, mas como mudar? O povo preto acreditar na sua história, porque o que eu acho também assim, primordial, Fabio, é que às vezes a gente acaba se envolvendo tanto com as questões da sociedade que a gente não enxerga. Eu conheço diversas pessoas pretas que não enxergam que são vítimas de preconceito. Sim. Né? Então se empoderar, se estar dentro, tomar propriedade da sua história e acreditar que você pode dar uma chance para alguém te representar ali. Sim. Né? Não só para o povo preto, mas mulher vota em mulher. Né? Pois é. A gente tem que ter um ponto de apoio, né, no poder. Uma união maior. Uma união maior. E eu acredito que é isso, né, que falta um pouco também. A informação, né? Porque em casa nós temos um dizer que é assim, eu sempre falei para o meu filho, podem tirar tudo de nós, mas não podem nos tirar o conhecimento. E o conhecimento liberta. Então, uma pessoa que lê, uma pessoa que procura informação,
informação boa, né? Temos os canais bons, né? Temos dentro da internet, às vezes fala, tal, dá para filtrar muita coisa. O nosso conselho, você falou anteriormente, ele é totalmente aberto à população. Qualquer pessoa votuporanguense ou não votuporanguense, estão aqui pela cidade, poxa, eu queria conhecer o conselho, eu queria opinar, né? Em 2003 eu tive a oportunidade de inaugurar um conselho aqui em Itanabi, das mulheres negras de Itanabi. E levamos lá o pessoal do Maculelê, fizemos um trabalho maravilhoso, tudo. Hoje existe dentro de uma creche lá, dá apoio para as crianças que são abandonadas pelos pais e tudo. Então, quando a sociedade vem para perto, tudo se transforma. A nossa questão hoje de representatividade. Nós temos grande representatividade, mas que as pessoas ainda não nos veem, né, Ana? Porque esse que é o grande problema que eu acho, é não nos enxergar, nós estamos ali, né? Então, o conselho está aqui há 20 anos, praticamente, né? Então, as pessoas falam, para que conselho? Porque, sim, somos o conselho mais atuante dos conselhos dentro da cidade, né? Hora outra, sempre estão nos homenageando, poxa, vocês são atuantes. Sim, é voluntário, né? O nosso trabalho é totalmente voluntário. Todos aqui, né, eu agradeço, por exemplo, ao administrador da minha empresa que me libera para a gente estar podendo fazer esse trabalho, porque ele sabe da importância, né, de podermos nos manifestar. Esse espaço que você está nos dando hoje, ele é muito maior do que você possa imaginar. Exatamente. Né? Ele vai ter para nós e para o nosso povo uma amplitude e profundidade. Eles vão parar para olhar, eles vão parar, poxa, a Fabíola lembrou, né? E para eles, você será um marco de uma quebra de preconceito e de discriminações, que nós podemos estar aqui à frente de uma grande emissora de televisão, ante uma grande repórter que faz um trabalho lindo. Imagina, seu obrigada, trabalho é Zé. maravilhoso. Eu Obrigada. acompanho, né, aos domingos Obrigada. eu estou em casa, nós assistimos, a gente sempre fala, olha, danada, entrevista bem, ela faz as perguntas pontuais, porque veja só, mas você deixa o público com essa informação. Imagina, eu agradeço. Né? A TV Unifev tem mais de 30 anos de história, né? E a gente tem realmente que abrir as portas para esse tipo de questão, discutir sim questões delicadas, levar sim informação, porque eu acho que é assim que a gente consegue um mundo melhor, né? E a gente tem que sempre lutar por isso, né? Porque tem casos que a gente se indigna ainda mesmo, porque não é possível, como a gente estava comentando, no século XXI, a gente ainda lidar com situações assim, né? Em momento nenhum, enfim. Agora sim, Moisés, muito obrigada, viu, pelas suas considerações. Vamos continuar aqui. Além do preconceito de cor, a gente sabe que existe um abismo social, né, entre pretos e brancos. O que vocês discutem, assim, soluções práticas, se é possível, né, para a gente tentar amenizar isso, melhorar e conquistar o espaço, né, que todos merecem acho que de a própria respeito? Educafro, né, Moisés? Sim. Nós temos estamos trazendo para Votuporanga, em parceria com Direitos Humanos, Prefeitura, Jorge Seba, muito obrigado, prefeito, por confiar em nosso trabalho. Dona Rose, que acompanha de perto, nossa primeira-dama. Todas as reuniões, Dona Rose passa, o que está acontecendo. Então, nós temos hoje esse vínculo. E agora, a Unifev, através do Dr. Douglas Janotti, o dia que ele me chamou, a gente... Uma informação em primeira mão, então, né? aqui, que emociona o Moisés. É o projeto... Exato, que é o projeto da Educafro. O que esse projeto traz? Educação, né? O Frei Chico, ele tem esse trabalho há mais de 30 anos. Ele quem foi brigar por questões de cotas lá em Brasília. Tem um movimento, vocês vejam, está lá na internet. Eles se acorrentaram em volta do Congresso Nacional para serem ouvidos. E foram ouvidos. Para fazer os alinhamentos da lei de cotas, né, Ana? Que havia muitas lacunas que precisavam ser preenchidas e reguladas. O que faz a Educafro? Forma cidadãos e cidadãs negras das periferias do Brasil. Ele forma dentro do Brasil. Então ele está nas favelas, nas comunidades carentes. Ele foi feito para as pessoas que não têm acesso a uma educação
de qualidade. Então, ele é um cursinho pré-vestibular e para concursos, né, para negros e carentes, porque onde tem um negro carente, tem um branco carente, tem outros povos carentes, né, dentro dessas comunidades. E a educação nossa hoje, a Ana trabalha na rede pública estadual, é um abismo muito grande de diferença uma criança que vai para uma escola particular. E quando chega agora no Enem, é um desalinho muito grande, que ali quebra tudo, aí a pessoa já quer desistir, não quer mais estudar. Isso não é para mim. E a Educafro vem para quebrar isso, né? Juntamente com toda a ideia do nosso conselho, tudo, porque tudo que nós fazemos é um trabalho de equipe, né? Não fica só o Edivaldo, Moisés, Ana, nossa equipe é muito grande, né, Aninha? Sim, e vem, quando a gente fala, né, da questão do abismo social, eu acredito que, considerando aqui a nível Votuporanga, né, o projeto Educafro, ele vem muito para somar, principalmente no ano pós-pandêmico, né? Sim. Apesar de a gente ainda estar aí, né, no pé lá, outro cá, com todos os cuidados, mas vem muito para somar, Sim. né? Lembrando até que a Educafro, tirando as cidades, né, grandes centros, vem para Votuporanga sendo a primeira cidade interior paulista com o projeto, com né? O projeto Então a gente vem para ser bem bacana. E ele é gratuito, né? Muito. Ele é totalmente gratuito. Nós vamos agora estar fazendo a captação desses alunos, né, Ana? Porque a Unifev abriu, falou assim, ó, nós vamos ter a sala, inclusive uma do que eles pedem para que possa haver, né? Eu, o Vitor, que é um outro membro do conselho, nós passamos por um curso dado pela Educafro para poder ser coordenadores. E esse curso todos nós do conselho estamos a fazer, né? Porque lá é uma plataforma digital, porque eles tiveram que se realinhar, era para lançar o Educafro digital mais para frente, mas devido à pandemia foi feito antes, eles tiveram que adiantar esse processo. E lá na plataforma estão todas as matérias que esse candidato vai passar. Tá. Mas antes ele tem que fazer uma prova de cidadania, né? Tem que provar que realmente é carente, que é pobre, que não tem condições de estudo. E será um curso intensivo de 6 meses, né? Aos sábados. Né, Moisés? Será aos sábados, né, Ana? Sim. Aqui dentro da Unifev, é bacana que, em relação, né, a essa quebra aí social, é que vai dar, então, a possibilidade dos povos, dos pretos, acessarem, pobre, né? A universidade, a modificar, né? aí, né, esse abismo social. É Com uma certeza. Tentativa do conselho. Mas é isso aí, é possível, né? É possível Sim. ainda, a gente tem que trabalhar dia a dia por isso, né? Então, vocês que estão em casa, né, que acompanharam aqui as informações sobre o Educafro, continuem acompanhando a programação da TV Unifev, que a gente vai trazer aí todas as informações sobre inscrições, como participar. Exatamente. Então, realmente é um projeto muito interessante aqui em parceria com a Unifev e a gente fica muito feliz por isso. Agora, a gente infelizmente está se encaminhando para o finalzinho do programa, mas antes disso eu gostaria de falar um pouquinho sobre a legislação brasileira e os crimes de racismo. Na opinião de vocês, no entendimento de vocês, essa parte da legislação, ela é a contento, ainda é falha com a população negra? O que vocês teriam a dizer? Para o ímpar. Eu, particularmente falando, pensando em legislação em Brasil, ainda há aí muita coisa a ser mudada, né? A ter encaminhamento. Até porque eu acho que entra um pouquinho do que a gente já falou, né? Existe a lei, a gente sabe que se eu fizer alguma ação, né? Eu posso ser preso, eu posso pagar fiança, não posso pagar fiança, né? Inafiançável, mas eu particularmente nunca vi acontecer, né? Eu acho que o problema é trazer a efetividade da lei. Exato. Né? então, e como é que a gente traz essa efetividade? Tendo uma parcela que esteja ali conhecendo e entendendo aquela dor. Né? Exato, né? Tem um representante ali dentro, um negro mesmo, uma negra, que entende, além da dor, a aplicação dessa lei, né? Porque ela dá muita brecha. Né? Então, por exemplo, essa situação do seu Jorge, você passou pela situação, agora quem que responde? E o estrago mental
psicológico, emocional, né? Não podemos esquecer que o seu Jorge, ele tem uma história de vida muito dura, muito difícil. E ele está ali, para nós, é um herói, né? A gente sempre fala do Pantera Negra, mas os nossos heróis são de verdade. E o seu Jorge passou por isso, né? Sendo artista, sendo estrela. As pessoas comuns vivem isso todos os dias, todos né? os dias. E nem sempre é noticiado, né? Nem sempre a mídia dá destaque a isso, né? Não. Mas é importante que casos assim ganhem essa repercussão, né? Sim, tem que ser debatido. Tem que ser debatido, tem que ser falado, tem que ser mostrado. Porque não dá mais, sabe, Fabiola? Nós vivemos isso no nosso dia a dia, né? Até porque enquanto esse é noticiado, diversos outros estão acontecendo. Outros milhares passam por debaixo do tapete. Exatamente. E tem que servir como exemplo, né? Exato. Um exemplo de combate a isso, né? A esse tipo de ação. Para a gente finalizar, então, eu queria a opinião de vocês. É possível a gente ter um Brasil antirracista? Eu acredito que, para a gente ter um Brasil antirracista, eu gosto de fazer muito uma comparação assim. Se você tem uma doença, não adianta você tomar, se tem uma doença no estômago, não adianta você tomar um remédio para o cérebro, para dor de cabeça. Exato. Não adianta. Então, por quê? Porque se você está tomando um remédio para dor de cabeça, é porque você não conhece a causa do problema. Então, para combater o racismo, você tem que conhecer a causa do problema. Exato. Então, primeiro trabalhar a raiz, para depois a gente caminhar para um Brasil antirracista. De que maneira? Papais e mamães pretos, conhecer a história e repassar aos seus filhos. Exatamente. Porque são eles que vão continuar essa história. Exatamente. Eu estou aqui, meu pai e minha mãe foram criadores de movimento negro, foram criadores de escola de samba e embutiram em minha história. Então, papais e mamães pretos são responsáveis por isso. O restante da população é também conhecer essa história e respeitar. Confesso que aqui em Votuporanga a gente já caminha para isso. A gente vai num salão de beleza que a gente consegue empoderar a mulher. A gente vai numa loja que a gente consegue encontrar produtos para o cabelo, para a pele, né? As mulheres que gostam de maquiagem. Então como combater isso? Fortificando cada vez mais, né? Então, como que a gente vai fortificar? Conhecendo a raiz desse problema. Exato. Porque o negro, como você bem disse, né? Meu filho viu um pai preto a vida inteira. E sendo negro. Então, ele se vê. Então, é o cabelo, né? É ter orgulho da tua roupa, da tua origem, da onde você veio e aonde você pode chegar. No mais, é lutar, gente. Lutar todos os dias, a gente vence esse preconceito, a gente vence essa dor para conseguir os próximos passos, né? Eu penso assim. Tá certo. Bom, foi um bate-papo muito esclarecedor. Eu tenho certeza que levou informação para o pessoal de casa, fez todo mundo pensar um pouquinho mais sobre as suas condutas, as suas atitudes, né, o seu dia a dia. E é isso, respeito ao próximo, né, respeito a todos. E é isso que a gente busca, com certeza. Estamos sempre de portas abertas a vocês, a TV Unifev está sempre aqui à disposição. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Recebemos aqui hoje, então, Ana dos Anjos e Moisés de Matos, 2 professores e que participam do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. A gente vai deixar aqui mais uma vez os telefones de contato do Conselho, né? E para o pessoal de casa que quiser participar, né? Participar também das ações e das atividades que vocês desenvolvem agora relacionado ao Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Gente, muito obrigada mais uma vez de coração, viu? Nós agradecemos, em nome do Conselho, o espaço da TV Unifev e que a gente possa cada vez mais firmar essas parcerias. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez, né, estarmos aqui. E, povo, vem conhecer o nosso conselho, tá? Tá na internet, tá no Instagram, estamos aqui pela cidade. É isso aí. Muito obrigado, Fabiola. É um assunto muito interessante, a gente tem muitas coisas ainda para discutir aqui, nós com certeza vamos retomar nos próximos coletivas aí com vocês, com representantes do Conselho, tá? Fica o convite. Obrigado. Muito obrigada a vocês aí de casa pela companhia, a gente volta na próxima semana com mais coletiva para você. Até lá!